noite. Vamos seguir com o nosso estudo, visão geral da história da igreja, da história do cristianismo. Hoje, sábado, 3 de maio de 2025. Nós vamos para o nosso, agora eu já me perdi, acho que oitavo o encontro, o nono encontro, agora já não me recordo. Depois, quando eu deixar postado, eu escrevo qual é o número do encontro. Hoje nós ficamos de conversar sobre o período do cisma do Ocidente, do chamado movimento da reforma, movimento da reforma religiosa. Então é um segmento, é um fato importantíssimo na história do cristianismo. Um fato importantíssimo porque essa reforma, a reforma religiosa, ela não somente gerou reflexo no aspecto da religião ou das religiões. A reforma religiosa gerou aspectos políticos muito fortes e aspectos econômicos mais fortes ainda. Então eu diria que a reforma do século XVI, a reforma religiosa, o movimento chamado cisma do Ocidente, ele foi um marco significativo na história da humanidade, não somente na história da igreja. É um movimento muito forte, muito significativo. Diria eu, mais significativo do que o cisma do Oriente. As consequências da reforma foram significativas em vários segmentos, religioso, social, político, econômico. Então é importante nós conversarmos um pouco sobre a reforma religiosa, que é um momento importante na história da religião, na história do cristianismo. Nós já estudamos no nosso último encontro, nós falamos sobre o movimento cristão até lá no século XIII, século XIV, falamos das consequências do cisma do Oriente, depois falamos de alguns pensadores desse período, principalmente a escola filosófica chamada escolástica, que é uma escola que abarca o tomismo, ou seja, o pensamento de São Tomás de Aquino, e falamos desses movimentos, desses precursores do pensamento cristão que culminou com a reforma religiosa. Desde esse período que antecedeu ao século XV, na verdade, desde lá do século XII, nós já temos ações, pessoas que de certa forma podemos chamar de precursores do movimento reformista. Por exemplo, no século XII nós tivemos a figura de Pedro Valdo. Pedro Valdo era um francês, lá dos anos 1100 e alguma coisinha. E ele foi o primeiro a fazer a tradução do Novo Testamento para a língua nacional. Pedro Valdo, ele traduz o Novo Testamento do latim para o francês. E ele fazia sérias críticas contra a Igreja Católica Apostólica Romana. E já no século XII. Então vejamos que nesses precursores nós temos a figura de Pedro Valdo, que é não muito falada, essa figura, mas que fez críticas à autoridade papal, crítica à hierarquia da igreja. Tivemos no século XIV, virando, vamos dizer assim, para o século XV, a figura de John Hus. John Hus é um germânico, não vou dizer alemão, um germânico, hoje seria um tcheco, Ele também fez críticas seríssimas ao clero. Ele fez críticas à autoridade papal, ele defendia, como também as ideias de Pedro Valdo, ele defendia
a supremacia da Bíblia sobre o Papa, sobre a própria instituição, John Hus ele bebeu muito no pensamento de John Wycliffe, o inglês. John Wycliffe, lá no século XIV, mais meados do século XIV, ele já trazia essas ideias, e John Hus é um que bebe muito nas ideias de Wycliffe, de John Wycliffe. É uma sequência de John, né? John Wycliffe, John Hus, né? E temos outros Johns que vão surgindo na história da igreja. E é interessante esses precursores, e temos um precursor italiano também, chamado Savonarola, né? O Girolamo de Savonarola, no século XV, que também fez críticas ferrenhas ao clero, inclusive apontando na linguagem dele imoralidades no clero. Então, o movimento que surge como reforma religiosa lá no século XVI, com, digamos, a externalização lá em 1517, com as 95 teses de Lutero, ele não foi um movimento que nasceu da noite para o dia. Já ao longo do tempo, já desde o século XII, já vinha tendo essas insatisfações. As contradições, digamos que os antecedentes causais da reforma, as contradições entre o que se pregava e o que se vivia na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o movimento de reforma, ele não foi contra a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou Católica Apostólica Oriental. O movimento de reforma foi contra os desmandos da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele nasce ali. A visão é em cima dessa lógica da Igreja Católica Apostólica Romana. E os antecedentes, que desde Pedro Valdo, lá no século XII, passando por John Wycliffe, passando por John Hus, passando por Girolamo, né, de Savonarola, era muito claro, eram claros esses desmandos. E aí nós temos as contradições, a questão das vendas de indulgências, que nós já falamos delas, elas não aconteceram lá no século XVI somente. Elas se acirraram no século XVI, mas já vinham sendo vendidas indulgências desde o século X, discutia-se isso. Mas no século XVI, as vendas de indulgências, elas tomaram um vulto muito grande. O que é indulgência? O que seria a venda de indulgências? A venda do perdão, o perdão eclesiástico. Para construir a catedral, né, de São Pedro, né, a Basílica de São Pedro, o Papa da época, Leão X, ele fez da venda de indulgências uma capitalização. E com um detalhe, a venda do perdão, né, da indulgência plenária para vivos e mortos. Como assim para mortos? Os vivos que comprassem as indulgências poderiam comprá-las em nome dos mortos, para que eles recebessem o perdão lá no purgatório, que é uma criação da Igreja Católica, a ideia do purgatório. Então, para as almas que estavam no purgatório, seriam elas também perdoadas pelas indulgências. Então veja que a venda de perdão, e havia, por assim dizer, quase que uma tabela. Um valor X era a indulgência de tantos anos de perdão, um valor X mais era anos mais de perdão, até que num valor, digamos, XYZ, a indulgência seria plenária. A indulgência seria o perdão dos pecados para a eternidade. Então, esse movimento de Leão X, que acirrou a venda de indulgências, visava a construção da Basílica de São Pedro, em especial ali o término, a construção da abóboda, e isso foi somando, né? Somando as contradições, somando aquelas insatisfações
que já vinham lá desde o século XII, em que se levanta, né, a voz de Pedro Valdo na França, e isso somado à simonia. A simonia, o que é simonia? Venda de coisas sagradas. E quais coisas sagradas ali, em tese, havia a crítica de simonia, principalmente por Lutero? A venda de cargos eclesiásticos. Nós já vimos no passado, nos estudos passados, essa ideia da venda dos cargos. O cargo de bispo tinha um preço, o cargo de padre, os nobres compravam esses cargos para os seus filhos, porque isso representava poder temporal também. Então, esse conjunto, essas contradições todas, e digamos que o ponto focal, a venda de indulgências, gerou, né, talvez a venda de indulgências tenha sido a causa imediata, mas é uma somatória de causas, as insatisfações dos fiéis, né, com relação à própria Bíblia, que só podia ser lida em latim, e nem todos entendiam latim, ou seja, a maioria não entendia latim, então não tinham acesso direto à informação bíblica, questionava a hierarquia da igreja. Então essa soma, essas contradições, teve lá o pavio mais forte, o estopim, na figura de Lutero, que age contra esses aspas, desmando. Agora, nós não podemos dissociar a reforma do bojo do que acontecia na Europa. Nós não podemos dissociar a reforma do conjunto de movimentos que aconteciam na Europa no século XVI, século XV, um movimento que genericamente chamaremos de renascimento. O renascimento, aqueles movimentos renascentistas. Nós tivemos movimentos renascentistas na arte, na cultura, na música, movimento renascentista no campo científico, os conhecimentos, por exemplo, de Falópio, da anatomia humana, o renascimento comercial, o renascimento econômico, aquele conjunto de estudos buscando novas rotas marítimas, que a história, não diria que é um termo adequado, mas que a história chamou de renascimento comercial, mas na verdade o comércio nunca havia desaparecido, mas digamos que ali houve uma tentativa de ampliar o comércio, de ter o comércio ultramarino. Então tivemos ali, no termo histórico, o renascimento comercial, tivemos renascimentos econômicos, tivemos mudanças no campo da ciência, que começa lá no século XVI e segue, né? E segue para outros séculos. Nós tivemos também o renascimento religioso. Então também não podemos dissociar a reforma religiosa desse conjunto de acontecimentos que era digamos que o fim da Idade Média. Esse século XV, que a Idade Média perdeu a sua força na historiografia iluminista, né? Os iluministas é que criaram esses termos, na historiografia iluminista lá do século XVIII, deram por término da Idade Média o ano de 1453, com a queda de Constantinopla, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, né? Pelos turcos otomanos. Então vivíamos já um período da idade chamada Idade Moderna. Tivemos um renascimento cultural, por exemplo, na literatura, uma obra de Boccaccio, né, chamada Decameron, né, uma das obras literárias, que era uma obra satírica, uma obra crítica, a Divina Comédia, de uma análise um pouco mais, digamos, menos religiosa da ideia advinda dos dogmas céu, inferno e purgatório. Tivemos nas artes ali um Michelangelo da vida, um Da Vinci da vida, um Rafael de Sanzio, esses grupos de artistas. Então houve uma revivescência, digamos, mais aberta
o campo do pensamento racionalista, né, o movimento racionalista de René Descartes, por exemplo, tudo isso, né, que foi inaugurando uma cultura chamada humanista, saindo daquela cultura teocentrista, uma cultura homocentrista, ou seja, o homem, né, o ser humano como centro, surgindo ali a ideia no campo astronômico, né, as ideias de Nicolau Copérnico, né, o movimento heliocêntrico, surgindo ainda nesse pensamento os estudos de John Kepler, né, do movimento dos astros. Então vejam que é um conjunto de mudanças significativas que começaram ali no século XV, século XVI mais acentuado, século XVII, né, com Galileu Galilei, e aí vem esse movimento, digamos que efusivo, e a reforma vem nesse contexto, digamos nesse contexto do pensar humano, nesse contexto, me permito a expressão mais jocosa, de pensar fora da caixinha. Né? A arte aqui, o Gil Brandão fez alguns comentários sobre a Basílica de São Pedro. A arte da Basílica de São Pedro é uma arte renascentista. A pintura, né, a pintura da Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, feita por Michelangelo com auxílio de Rafael no momento mais final, dois concorrentes, mas no final Rafael auxilia pelo adoecimento de Michelangelo. Nós temos ali belíssimas, só que essa construção da Basílica, parte da arrecadação, parte do dinheiro captado por Leão X, o Papa da época, veio da venda das indulgências, venda dos perdões religiosos. Então, é esse o contexto no qual surge a reforma. Então, no embalo do movimento científico, cultural, artístico, econômico, político, nós temos a formação dos estados nacionais ali surgindo no século XVI, temos as grandes navegações. Já tivemos a chegada de Colombo, né, com a sua frota na América em 1492, tivemos a Guerra da Reconquista de 1492, tivemos ali a Escola de Sagres, né, desenvolvendo conhecimentos náuticos no século XV, final para o século XVI, a viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães já tinha acontecido, o caminho das Índias já tinha sido descoberto, né, os portugueses já tinham dobrado o Cabo do Bojador, né? Já haviam visto que a África era maior do que eles imaginavam, porque dobraram já o Cabo do Bojador, depois conseguiram dobrar o Cabo da Boa Esperança. Todo esse movimento, vejam, a reforma ela não sai de um nada. A crítica religiosa, a crítica ao comportamento religioso da Igreja Católica Apostólica Romana não veio de uma vontade luterana. Tudo isso vem num conjunto que podemos chamar esse conjunto todo de renascimento do pensamento, renascimento do raciocínio, renascimento do livre pensar. E é nesse conjunto, então, que vem a reforma religiosa. Havia ali um fortalecimento da burguesia, que buscava agora o poder político, já que o poder econômico tinha com mais força. Já vinha logo em seguida, século XVII, movimentos mais fortes para o absolutismo, movimentos fortes também ali no século XVI para o monarquismo absolutista. Já tínhamos Portugal como um Estado nacional, né? Foi o primeiro da Europa, né? O primeiro Estado nacional formado na Europa, Portugal, com conhecimentos grandiosos, já indo à Índia, já formando colônias, tivemos um movimento colonialista. Então, tudo isso era o século XVI, final do século XV, século XVI e
parte do século XVII. E é nesse contexto, então, que vem o questionamento sobre alguns pontos de difícil aceitação da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí tem-se em Lutero o pavio, tem-se em Lutero, né, o catalisador de todas aquelas insatisfações que vinham lá desde dos movimentos de Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Savonarola. Desde esses movimentos vem Lutero e catalisa com todas as insatisfações. Catalisa e tem ali na venda das indulgências, digamos que a causa imediata, não a causa causal, a causa única, mas a causa imediata. E quem era Lutero? Lutero era um monge, era um padre, né, um padre agostiniano, da ordem dos agostinianos, né, um padre que trazia muitos conflitos internos, conflitos no aspecto de questionamentos existenciais. Lutero, durante toda a sua história, ele trazia, digamos que, crises de consciência. Há um fato interessante: quando Lutero era ainda um monge agostiniano, ele era um excelente pregador, era um excelente orador, tinha prédicas louváveis no púlpito, era um pregador da igreja, mas nesses dramas de consciência ele ponderava que aquilo que ele dizia era importante, mas nem sempre aquilo que ele dizia era feito por ele. Ele tinha essa crise, essa dificuldade, essa crise, eu diria, muito semelhante a Paulo, né? que questionava entre o querer o bem e não fazer o bem. E Lutero, então, ele entrava em crises de consciência sobre isso, porque questionava. Ele já entra para a ordem agostiniana como fluxo desse questionamento todo. E tentando ali, na ordem agostiniana, uma ordem severa, talvez ter esse refrigério para os seus questionamentos. Mas chega a tal nível que ele se retrai, ele deixa de pregar, ele vai para a sua clausura, né, a sua cela é o termo, né, o seu quarto, e ali se tranca, fica ali. E aquele pregador tão querido não estava mais atuando, chegando a tamanho drama de consciência. E o seu preceptor, aquele que o orientava, vendo essa crise de consciência, ele diz algo para Lutero que foi significativo. Ele diz para ele assim: Martim, o pregador sempre prega melhor aquilo que ele mais precisa. Como que dizendo a Martim Lutero que ele falava para ele mesmo, ou seja, era para ele ouvir o que ele falava para ele poder também mudar, que não era só para os outros. Então veja essa fala desse preceptor de Martim Lutero, quando ele diz: Martim, o pregador sempre prega melhor aquilo que ele mais precisa. É como se fosse uma chave que abrisse um pouco essa lógica para Martim Lutero. E Lutero, estudando mais, aprofundando-se mais, ele encontra em Paulo a ressonância para a sua vida. Ele encontra em Paulo, principalmente na carta de Paulo aos Romanos, o indicativo, aquilo que lhe abriu a mente, aquilo que lhe abriu todo o entendimento, aquilo que veio como um refrigério para a sua luta interior. Quando ele se depara lá no versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, a expressão: o justo viverá pela fé. Essa frase transformou-se num mantra para Lutero. E é com essa frase que ele então vai encontrar eco para os seus questionamentos, aqueles questionamentos dos desvios de conduta, dos desvios, dos dogmas, das imposições, das obrigações exteriores impostas pela igreja,
de uma hierarquia rígida, composta por rituais e ritos, e ele ali começando a pensar, peraí é por minha conta, o justo viverá pela fé. E essa foi a grande bandeira para que Lutero se fortalecesse e discutisse, questionasse mais veementemente essa conduta da igreja. Ali é que ele propõe, então, um movimento de reforma. A ideia de Lutero não era criar outra igreja. Por isso que o nome é reforma. Ele queria reformar a igreja. Mas esse movimento fugiu ao seu controle. E no final de reforma se teve a criação de novas igrejas, novas religiões. Aquilo que para Lutero era reformar a Igreja Católica, não criar outra religião. Mas no final da história acabou que foi o caminho aberto para se criar novas religiões. E essa situação chega, e Lutero conversou com seus superiores, foi em busca dos superiores cardinalícios para que ouvissem a ele, para que entendesse que ele estava querendo mudar, mas para melhor, reformar para melhor. E não conseguindo isso, em 31 de outubro de 1517, Lutero então vai ao castelo de Wittenberg, na hoje Alemanha, vai no castelo de Wittenberg e afixa e prega na porta principal as suas chamadas 95 teses. 95 itens, todos eles de crítica à Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no castelo de Wittenberg, ele então, digamos que inaugura a reforma religiosa. Porque a partir daquele momento que ele fixa as teses, já não há mais ponto de volta. E aquelas teses inflamaram muitas pessoas no argumento de Lutero. Aquelas 95 teses, elas despertaram pessoas que ali, como Lutero, estavam insatisfeitas, mas não sabiam verbalizar. Então, quando se busca um fato marcante, um fato inaugural daquilo que se diz quando começou a reforma religiosa, é com essa fixação, esse pregar das 95 teses na porta central, na porta principal do castelo de Wittenberg. E ali nasce então esse movimento da reforma, que era para reformar a igreja e não para transformar em outras religiões. E o que de certa forma Lutero defendia? Quais podemos dizer eram os pontos focais dessas 95 teses? Óbvio, eu não vou aqui citar as 95 teses, mas vamos resumindo. E ali o que Lutero questionava, o que Lutero trouxe efetivamente? É aquilo que a doutrina, a história chama de 5 solas. Solas no sentido de somente, a palavra latina, né? Somente. Então Lutero colocou no conjunto das 95 esse elemento, as chamadas 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Deo gloria. As 5 solas, sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Deo gloria. O que significam essas 5 solas que ele coloca ali em latim? Sola Escritura, ou seja, a autoridade só está na Escritura. Só se aceita aquilo que estiver na Escritura, na Bíblia. Isso é que é chamada sola Escritura. É um dos pontos da defesa luterana. Sola fide. O que é sola fide? Fide, da palavra fidedigno. Sola fide, somente a fé.
Então, para a ideia luterana, a autoridade eram as escrituras, sola escritura. O elemento salvídico, o elemento justificador era a fé, sola fide. E essa fé era gratuita, era pela graça de Deus. Então, sola gratia, ou seja, somente a graça, a gratuidade. Tudo isso é dom gratuito oferecido por Deus. Solos Christus, ou seja, somente Cristo, somente os ensinos do Cristo, nada além e nada aquém dos ensinos do Cristo, solos Christus. E o sola Deo Gloria, ou seja, somente glória se dá a Deus, somente glória a Deus e não glória aos santos, não glória às pessoas. Então, resumidamente, esse é o cerne do pensamento que norteou, que Lutero norteia para o bojo da ideia da reforma. É como se ele dissesse: Igreja Católica Apostólica Romana, somente vale a Escritura. Igreja Católica Apostólica Romana, somente vale a fé e não rituais, paramentos. Igreja Católica Apostólica Romana, somente vale a graça. Tudo isso é gratuidade de Deus. Não existe perdão comprado, não pode ter venda de indulgência. A igreja não tem autoridade para perdoar no nível que vinha nessa lógica das indulgências. Por isso, sola gratia, ou seja, é tudo gratuito, é tudo dom de Deus. Solos Christus, ou Igreja Católica, tudo é Cristo, não existe outro, não existe referência em outro senão em Cristo. Igreja Católica, olha, somente glória se dá a Deus, não pode existir culto aos santos. É como se Lutero estivesse dizendo isso para a Igreja Católica Apostólica Romana. Nas chamadas 5 solas: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solos Christus, solo Deo Gloria. Esse é o cerne do pensamento. E na crítica das 95 teses, ele vai elaborando de uma maneira mais bem trabalhada esse conjunto de questões. E ele criticava, ele defendia a livre interpretação da Bíblia, porque a Bíblia só podia ser lida em latim. E quem lia em latim? Somente o corpo eclesiástico. O vulgo. Então Lutero falava: precisamos vulgarizar a Bíblia, ou seja, traduzi-la para a linguagem do vulgo. E aqui Gil Brandão pergunta: ele estava certo? Gil, a questão de certo e errado é muito dependente do ponto de vista que se tem. Do ponto de vista católico, ele estava errado. Por exemplo, sola Escritura? Não, porque entendiam os católicos que existiam situações que estavam fora das Escrituras e eram costumes arraigados, tradição, outras tradições. Então, para a Igreja Católica não daria essa lógica. A sola gratia, entendia eles que podia sim o perdão ser dado. Então, por isso é que houve ruptura. Porque um achava que estava certo, outro achava que estava errado. Há grandes pensadores que entendem que não é sola Escritura, até criticam isso. Há outros pensadores que defendem a ideia de sola Escritura, os pensadores protestantes, evangélicos. Então aqui não cabe dizer se ele estava certo ou estava errado, é um conjunto, digamos, teológico defendido por Lutero. É um conjunto teológico não aceito pela Igreja Católica, e aí está justamente a diferença. Aí Fernando pergunta: Simão, por que os evangélicos dizem que seremos salvos somente pela graça e não por obras? Vou falar disso daqui a pouquinho. Esse pensamento ele surge, Fernando, a partir da lógica calvinista, a partir do movimento calvinista. Nós falaremos sobre isso. E até já conversei no nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos, já houve um momento, no capítulo 6, 5 e 6, que nós conversamos sobre isso. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Se eu não falar, me cobre, mas eu creio que eu vou falar assim. Então vejamos,
esse conjunto. Então Lutero criticava a ideia da Sagrada Escritura não ser na língua vulgar, ou seja, na língua do vulgo, do povo. Então ele defendia a livre interpretação da Bíblia, que não poderia ser a interpretação somente canônica, era livre a interpretação da Bíblia. Ele defendia que a salvação pela fé, mas o perdão pela graça, deveria ser precedido de contrição, arrependimento e atitude. Para ele não bastava apenas arrepender, era preciso mudar de atitude. E a confissão católica bastava o arrependimento e a penitência, que era uma penitência de mortificação, mas a pessoa depois continuava as suas atitudes. Então, ele criticava esse aspecto. Ele entendia que o sacerdócio deveria ser universal entre os crentes, que não podia ser para algumas pessoas, ou seja, só para sacerdote o direito de falar das Escrituras. Então ele entendia, ele dizia que era um sacerdócio universal dos crentes. E ele criticava a infalibilidade papal, que o Papa é infalível, o Papa nunca erra porque é inspirado pelo Espírito Santo. Então vejamos que as críticas eram fortes, virou elemento básico da reforma religiosa, e as 5 solas, né, os 5 somente, que é o cerne desse pensamento. Agora, movimento de reforma, veja, movimento, porque não foi estanque, começa ali com Lutero mais fortemente, 1517. Mas nós tivemos uma reverberação. Por exemplo, a reverberação calvinista. Quando Lutero prega, fixa as 95 teses em Wittenberg, no castelo de Wittenberg, Calvino tinha 8 anos de idade. Veja, então esses movimentos Calvino, Lutero, Henrique VIII, não foram no mesmo momento. Lutero começa ali em 1517, e aí o movimento calvinista ele toma força a partir de 1500 não tem uma data firme, mas a partir de 1533, que presumem que foi quando Calvino se converteu ao protestantismo. Presume-se, porque não tem essa data. Mas tem-se, por exemplo, em 1536, Calvino publicou as suas Institutas. As Institutas de Calvino. Foi publicado em 1536. Então, vejamos que 1517, 1536, 19 anos se passaram. E aí vem o movimento calvinista. E aí sim, Fernando, vem a lógica calvinista. Em Lutero, a salvação se dava pela fé. Fé em Jesus Cristo. Bem lógico o pensamento paulino. Calvino já trazia a ideia da salvação pela graça, de onde vem a doutrina da predestinação, que é a lógica da predestinação é que Deus cria pessoas destinadas à salvação e pessoas não destinadas à salvação. E a pessoa destinada à salvação, com obra ou sem obra, ela seria salva. A pessoa não destinada à salvação, com obra ou sem obra, não seria salva. Então veja, Fernando, que é um pensamento derivado do movimento calvinista. E ali, então, Calvino, ele fortalece em seus argumentos a ideia da salvação pela graça. E para ele, graça é diferente do pensamento paulino de graça, do pensamento luterano de graça. A ideia que Lutero dizia, o justo viverá pela fé, e a fé se encontra na graça de Deus, é para dizer que a salvação era gratuita. Era por graça. Agora, a salvação pela graça no pensamento teológico de Calvino é aquela salvação predestinada. A graça é que salva, ou seja, se Deus quiser, ele salva, se não quiser, não salva. Pode fazer suas obras que não salva. Então é por isso que boa parte dos evangélicos, para não dizer quase a totalidade, porque os evangélicos beberam muito em Calvino. Beberam menos em Lutero e mais em Calvino. As igrejas reformadas, elas vêm mais fortes no movimento calvinista. Por exemplo, o movimento presbiteriano, né, iniciado lá com John Knox.
que também o movimento se inicia lá no século XVI também, lá pelo ido de 1560, por aí. Ele é um movimento advindo da escola calvinista. Né? O presbiterianismo, né? John Knox, é algo que vem do calvinismo. O metodismo, né, a igreja metodista que surge lá no século XVIII, mais fortemente, século XVIII, bebe no calvinismo. A igreja batista lá do século XVII bebe no calvinismo. Então, por isso, essas igrejas, elas trazem essa lógica da salvação pela graça, mas a salvação pela graça pela lógica predestinatória, ou seja, a doutrina da predestinação. Essa é a lógica calvinista. Então, e por que dizia que as obras não seriam úteis? Porque já estava destinado à salvação pela graça. Já nasceu destinado à salvação, já nasceu destinado à não salvação. Então, isso coloca Deus num unidunité, né? Esse nasce para salvação, esse não nasce, esse nasce, esse não nasce. Deus fazendo um ser que é justo, bondoso, equânime, equidade em todas as suas ações, fala, não, esse aqui predestinado para a salvação, esse aqui não. E aí que vem então a ideia. Então por isso critica as obras, dizendo, não adianta falar que as obras salvam, o que salva é a graça. E Lutero já dizia, o que salva é a fé, pela graça de Deus, ou seja, a fé pela graça de Deus, pela gratuidade de Deus. Mas a ideia calvinista é pela fé, pela graça no sentido concessão dada por Deus, predestinação dada por Deus. Esse é o porquê da maioria das igrejas evangélicas trabalharem com a ideia da salvação pela graça. E aqui faço um parêntese. Paulo, quando falava obra, na linguagem paulina, obra não é obra no sentido caritativo. Quando Paulo critica as obras, capítulo 1 até o capítulo 6, 7 da sua carta aos Romanos, ele critica as obras da lei. O que eram obras da lei? Aquilo que a lei mosaica mandava fazer. Por exemplo, né, comer o pão ázimo na Páscoa, né, privar-se da alimentação de certos alimentos, e como, por exemplo, carne de animais que têm pés fendidos e não ruminam, ou seja, carne de porco, a proibição de comer carne e derivados do leite juntamente, né, que baseado numa fala da Torá, não, da lei, né, dos profetas, não comerás da carne banhada no leite da mãe. Então essas são as obras da lei que Paulo criticava, dizendo que não é isso que salvava, o que salvava era a fé em Jesus Cristo. Diferente do que Tiago escreve na sua carta, que é uma carta só, que ele dizia que a fé sem obras era nula. E aí a obra que Tiago falava era a obra caritativa. Está lá no seu capítulo 2 da carta de Tiago. Está no capítulo 2, que ele até dá o exemplo da obra caritativa, vestir o que tem frio, alimentar o que tem fome. Então o Tiago deixava claro que a fé sem obras é morta em si mesma. A fé sem obras é nula. Então, veja, e o pensamento calvinista tirava as duas coisas. Nem fé, nem obra. O que salvava era a graça. Mas a graça era uma liberalidade divina, ou melhor dizendo, era uma arbitragem divina. Deus arbitrava. Então esse é o pensamento calvinista, né? Quem dizia quem seria salvo, quem não seria salvo, só na escatologia, o Wilson. Não havia um salvômetro, né? Um aparelho chamado salvômetro, para dizer, você será salvo, você não será salvo. Ia pela a condição que a pessoa estava. Então ali, depois ficava, saberemos disso no final, né? Então, mas não adiantava fazer obra. Então essa é a lógica calvinista. E tivemos outro reformista também significativo no período, que foi Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Ele também cria uma reforma religiosa chamada anglicanismo,
né, a Igreja Anglicana, que depois foi restabelecida fortemente por Elizabeth I. Mas vamos observar esses 3 movimentos de reforma. No movimento de reforma calvinista, atendeu muito bem a burguesia. Nós temos que lembrar que nesse período nós tínhamos fortemente ali a burguesia nascendo, se fortalecendo. A burguesia tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Então, para ela, a Igreja Católica condenava o enriquecimento, né, a usura. A usura seria a cobrança de juros pelos empréstimos. A usura, então, era criticada pela Igreja. O enriquecer era criticado pela Igreja. Agora imaginemos o que uma ideia de predestinação auxiliaria em que, se tudo acontece é porque é vontade de Deus, quem é rico pela vontade de Deus, quem é pobre pela vontade de Deus. E se o rico deixar de ser rico, ele está contrariando a vontade de Deus. Se o pobre deixar de ser pobre, ele estará contrariando, né? Ele contrariará a vontade de Deus. Então ali houve, né, quer dizer, uma deturpação, mas houve intencionalmente uma deturpação pela burguesia. E a burguesia, então, era ótimo, então vou romper com a Igreja Católica, porque ela não me deixa enriquecer, a doutrina do calvinista me deixa, então por que não? E aí, então, a ética calvinista, ela leva à valorização do trabalho para o crescimento. Eu sugiro a leitura de um livro de Max Weber, muito interessante, sobre a ética calvinista e o desenvolvimento do trabalho. Então, podemos dizer que a reforma calvinista ela serviu para bases econômicas. A reforma de Henrique VIII, plenamente interesseira, mas muito interesseira. Por que o Henrique VIII rompe com a igreja? Por um motivo pessoal. Ele queria um herdeiro, então ele se casou com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, ela era da família de Carlos V. Catarina de Aragão era da família de Carlos V. E Carlos V era quem defendia a igreja contra o movimento luterano. E Henrique VIII não teve filho homem com Catarina de Aragão. E ele então propõe ao Papa a anulação do seu casamento. E o Papa não anula. Mas não anula por quê? Porque ela era, salvo engano, sobrinha de Carlos V. Salvo engano. Ela era da família de Carlos V. E Carlos V ajudava a igreja, defendendo a igreja contra o movimento luterano. E então, ele não anulou. E Henrique VIII queria se casar com Ana Bolena. E ele então rompe com a igreja, já que a igreja não pode conceder a anulação do meu casamento, aproveita a reforma de Lutero, e aí ele rompe com a igreja em 1529, a reforma 1517. E ele reforma a igreja e cria o anglicanismo, igualzinho à Igreja Católica. Os mesmos paramentos, a mesma estrutura sacerdotal, confisca os bens da igreja, então as igrejas que eram católicas viraram anglicanas, os prédios, e ali veio a reforma chamada anglicana, que depois foi trabalhada, melhorada, mas imposta lá por Elizabeth I, né? Veio Eduardo VI, que manteve o pensamento anglicano, depois ele falece, vem Maria I, né, da Escócia, e ela era católica, e restaura o catolicismo na Inglaterra, depois vem Elizabeth I e restaura o anglicanismo, e aí sim, com mão forte, a ideia anglicana. Então vejamos, essa reforma anglicana tinha motivação política. Por que política? Porque agora tira a igreja, o poder fica só no Estado. Então a igreja passou a ser Estado. E quem é, né, o chefe político, quem é o chefe da igreja anglicana? O rei. Então naquela época ele rompe com o catolicismo romano e cria o anglicanismo e vira o próprio chefe da igreja anglicana, como até hoje é. O rei Charles é o chefe da igreja anglicana. Por isso, Charles não foi ao funeral do Papa. Como no funeral passado do outro Papa, João Paulo II, Elizabeth II também não foi. Foi o filho dela, que à época era príncipe, que não era chefe da igreja, Charles.
Ele foi como filho, como príncipe, na cerimônia do Papa João Paulo II. E nessa agora ele é o rei, então ele não podia ir. Então foi o seu filho, o príncipe, né? Foi, me esqueci o nome do príncipe, Andrew, me fugiu agora. Ele foi ao representante da família, mas o chefe, o rei não pode, por quê? Religião. E a ruptura anglicanismo e a Igreja Católica não se resolveu, então ele não ia. Vejam, então motivação política. Agora, a reforma trazida por Lutero, a motivação era religiosa. Era religiosa porque ele não queria criar outra religião, ele só queria reformar a igreja. Mas perdeu o controle. E aí veio esse movimento calvinista, e Calvino defendia a ideia de criar religião mesmo. Tanto que nasce o calvinismo. O luteranismo, eu diria que vem com Lutero, mas ele, na verdade, forma-se mais fortemente depois do próprio Lutero. Mas a ideia de Lutero era, pura e simplesmente, essa reforma. Mas aí Lutero defendia o não celibato, né? Ou seja, o poder do padre se casar como ele se casou, e seguiu a sua vida, teve lá alguns percalços na história da sua vida, mas a ideia dele era religiosa. E dessa reforma religiosa, calvinismo, anglicanismo, o próprio luteranismo, surgiram, né, várias outras igrejas que vieram no bojo ao longo dos séculos. No século XVI, então, nós tivemos a igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja anglicana, de certa forma a igreja presbiteriana, né, que se consolida mais fortemente quando vai para os Estados Unidos, mas é característica do século XVI. O movimento anabatista, que só lá no século XVII para XVIII vira uma religião anabatista, mas o movimento anabatista, são as chamadas igrejas históricas, igrejas reformadas efetivamente. Agora, no século XVII, nós tivemos a Igreja Batista, né, com a ideia lá de John Smith, por isso que eu falei dos Johns, né, que vem, John Smith lá no século XVII. No século XVIII tivemos a Metodista, né, com John Wesley, que também cria o pensamento metodista. No século XIX tivemos fortalecimento de todas essas igrejas e algumas divisões dentro delas mesmas. Século XX, que é o século do pentecostalismo, né? O surgimento das igrejas pentecostais, aquelas que pregavam fortemente a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Então tivemos esses movimentos todos, e com outros reformistas, e continua. Hoje temos depois no século XX, depois dos anos 40, anos 50, tivemos o neopentecostalismo, né? E por isso que a gente vê por que os Estados Unidos é fortemente protestante. Porque o grupo que veio foi um grupo presbiteriano, o grupo dos Quakers, né, também, huguenotes, vieram para a América do Norte, para as 13 colônias inglesas. Então ali é mais forte, diferentemente da nossa formação latina, da América do Sul, que foi a colonização foi pela Igreja Católica, né, pela cruz e pela espada. A Sandra pergunta, Simão, o esoterismo é uma religião? Não. Esoterismo é esoterismo, ou seja, são pensamentos exógenos, né, são ritos, pensamentos, mas não é uma religião. O que é esotérico? É aquilo que foge aos, entre aspas, canônicos religiosos, aquilo que trabalha com o exógeno, com o além, com o além, que eu digo não espiritual, com o além, o né? O parafísico, né? Quase que uma parafilosofia, uma parasociologia. Então não é dito como uma religião. Então dizem religiões esotéricas, né? Ou seja, que tem essa característica no mundo do esoterismo, que tem lá, por exemplo, o totemismo, o xamanismo e etc., que vão caindo nos chamados grupos esotéricos. Agora tudo virou também esotérico, né? A pessoa é filósofa e desenvolve um pensamento filosófico que não é muito tradicional, fala, isso é esotérico, né? Isso aí é autoajuda é esotérico. Não necessariamente, né? Então, só rapidamente respondendo, o assunto da reforma ele é bem amplo para a gente falar só nesse tempo de live. Um ponto interessante nesse conjunto da reforma foram as disputas depois entre católicos e protestantes. Calvino
embora fortemente o movimento se dá em Genebra, né, ele se cedia lá, mas é um movimento francês. E na França deriva do pensamento calvinista os chamados huguenotes. E esses huguenotes eram protestantes, digamos assim, ortodoxos, ferrenhos, e disputas e mais disputas com a estrutura católica. E há um fato triste, um fato forte, mas triste, que é a perseguição aos huguenotes e o lado ardiloso dessa perseguição aos huguenotes pelos católicos. E temos um fenômeno, né, conhecido na história como Noite de São Bartolomeu, que foi em agosto de 1572, a Noite de São Bartolomeu, que é a noite da matança dos huguenotes, mas que foi precedida de toda uma estrutura ardilosamente trabalhada, né, com a estrutura dos Médicis, né? Nós temos ali um huguenote, né, de Navarra, chamado Henrique, e ali vem os pactos políticos, e fazem um acordo de um casamento de Henrique de Navarra com Margarida de Médicis, que foi conhecida na história como Rainha Margot. E esse acordo exigia que Henrique de Navarra se convertesse ao catolicismo. Ele era huguenote. E ele entendeu, se eu me converto ao catolicismo, eu protejo os huguenotes, porque eu serei rei. Henrique de Navarra seria rei na França. E ali casando-se com Margarida de Médici, né, a Margot. E então ele abdica-se do protestantismo e assume, ele converte-se ao catolicismo para se tornar rei. Tem uma frase dele famosa, que ele diz assim: Paris bem vale uma missa. Ou seja, vale a pena eu virar católico para eu poder ser um rei. E com isso ele protegeria os huguenotes. E assim aconteceu. E Catarina de Médici, mãe de Margarida, foi ardilando de maneira tal que aquela ideia da paz entre católicos e huguenotes estava selada. E nesse movimento, cria-se uma decisão, e aí acontece, em agosto de 1572, acontece o movimento dos católicos pelo pensamento de Catarina de Médicis, entrando nas casas, matando na rua os huguenotes, que é chamado de Noite de São Bartolomeu. Noite de São Bartolomeu, que é, digamos, uma mancha de uma guerra religiosa, fratricida, ardilosamente pensada. Segundo os católicos, morreram ao longo de uns tempos, que não foi só naquela noite, seguiu-se a matança por dias, 2.000 huguenotes. Segundo alguns, as falas dos huguenotes foram 40.000. Tudo em nome da religião, que na verdade era interesse político. E chega a nível que acaba os huguenotes também sendo expulsos da França. Henrique é destituído, a história segue. Mas são expulsos da França e vão para a Escócia. E aí o movimento escocês se fortalece. Daí a ideia também, né, de termos na Escócia uma forte presença protestante de característica não anglicana, não tão fortemente anglicana, não tão fortemente. E da Escócia vão para a América, para os Estados Unidos, para as 13 colônias inglesas. Então os huguenotes da França vão para a Escócia, ali acabam virando os Quakers, né, se colocando como os Quakers, e esses seguem para as 13 colônias. Então é um acontecimento muito forte. Voltando lá em Lutero, ele defendia a reforma, foi perseguido e ele foi convocado por Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi convocado por Carlos V para se apresentar e abdicar-se das suas ideias. É o período, ou é a reunião chamada Dieta de Worms,
que aconteceu em 1521, quer dizer, logo em seguida, 5 anos depois, 4 anos depois das 95 teses. Qual que era a expectativa na Dieta de Worms, né? Quer dizer, reunião na cidade de Worms, convocada por Carlos V, que Lutero se retratasse. E Lutero não se retratou. Ele não se retratou porque foi protegido por um dos reis, né, dos reinos germânicos, Frederico III, salvo engano. Frederico III, né, rei da Saxônia. Ele então protege Lutero, porque lembram que eu disse, havia um interesse interessante dessa doutrina, porque liberava o enriquecimento, liberava a burguesia. Então ele é protegido. E vem por isso que Lutero não é sentenciado à morte como herege, porque teve a proteção dos nobres e de reis, como o caso de Frederico III, rei da Saxônia. Ele dá essa proteção a Lutero. Lutero era da Alemanha, né? Ele era um germânico, vamos dizer assim, então foi protegido por reis germânicos, não só Frederico III, mas muitos se entusiasmaram com aquela ideia. E ali então segue. E depois, vejam, em 1525 surge o primeiro ducado chamado Luterano Ducado da Prússia. Prússia era um reino germânico, era um dos reinos germânicos, 38 reinos germânicos. E a Prússia era um deles. Então criou-se um ducado, 1525. Ou seja, aqui nesse ducado, a religião é luterana. Veja como foi dando força ao movimento luterano. Por isso Lutero não foi perseguido. Perseguido sim, mas não foi condenado, julgado, condenado pela igreja como herege, não foi levado à fogueira, como no passado Jan Hus foi levado à fogueira por defender ideias semelhantes. Ou Lutero com ideias semelhantes de Hus. E vem esse processo. Depois, em 1555, surge a chamada Paz dos Augsburgos, né? Porque ajustou-se ali uma paz, não perseguir, aceitação, né? Depois, lá mais à frente, século XVII, vem a chamada Paz de Westfália, né? Essa Paz de Westfália. A Paz de Westfália, que foi uma discussão, um acordo de 1618, salvo engano, a 1648, discutindo isso para chegar num acordo que os reinos que quisessem escolher suas religiões poderiam escolher suas religiões. Então, se um reino germânico quisesse ser luterano, seria, calvinista seria, que é a chamada Paz de Westfália. Então veja quantas coisas foram acontecendo a partir do movimento reformista. E essa paz dos Augsburgos, quer dizer, em 1555, deu um refrigério. O reino prussiano, ou melhor dizendo, o ducado luterano da Prússia, colocou o protestantismo luterano como sendo a religião oficial, né, na figura do soberano Alberto de Hohenzollern. É interessante a forma que ele absorveu isso. Então a reforma protestante, a reforma luterana, ficou protegida. E aí abriu caminhos para Calvino e todos os outros trabalharem. Então esse foi o movimento da reforma. E aí tivemos uma ação da Igreja Católica. Uma ação da Igreja Católica. Né? Aqui a Aparecida comentou que assistiu o filme e tal. Tem um filme, é antigo esse filme. Esse filme é lá dos anos 90. Chama A Rainha Margot, que narra a história de Margarida de Médici, né, com Henrique de Navarra, e lá tem até as cenas criadas, óbvio, da Noite de São Bartolomeu, né? É um filme dos anos 90, foi feito lá nos anos 90 do século XX. E veio o movimento da Contra-Reforma. O que é o movimento da Contra-Reforma? A reação da igreja. Convocou-se um concílio, chamado Concílio de Trento, e esse Concílio de Trento se reuniu de 1545 a 1563, e durante esse período, qual foi a finalidade e o fechamento do Concílio Concílio de Trento? A reafirmação da fé católica. Então, nesse Concílio de Trento, decidiram reforçar o dogma da infalibilidade papal, reforçaram o culto aos santos, criou o catecismo romano, a forma de ensinar, transformou a Vulgata, a tradução de São Jerônimo, como a Bíblia oficial,
não podendo ter outra e não podendo ter interpretação diversa daquela que estava na Vulgata. Teve a criação da Companhia de Jesus, ali nasceu, no Concílio de Trento, é que nasce a Ordem dos Jesuítas, que foi uma ordem que levou o cristianismo para meio mundo, o cristianismo católico para meio mundo, nos processos de colonização, sai lá do Concílio de Trento, fortalece o chamado Tribunal do Santo Ofício, que se encarregou dos julgamentos, conhecido como Inquisição. Então, nasce ali na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, fortalece-se a ideia do Tribunal do Santo Ofício. Lá, a Companhia dos Jesuítas, lá com Santo Inácio de Loyola, e é interessante, Santo Inácio de Loyola estudou no mesmo colégio que estudou João Calvino. Interessante. Criou-se no Concílio de Trento o Index Librorium Prohibitorium. O que é o Index Librorium Prohibitorium? Índice dos livros proibidos. Lá no Concílio de Trento é que vem a proibição a ler as obras de Lutero, a ler obras de Calvino, a ler obras de quaisquer pessoas que não comungassem da fé católica ou que a fé católica delas divergisse. Houve períodos de proibição de leituras de filósofos. Né? Tem um filme interessante que depois, se quiser assistir, um filme antigo também, lá baseado no livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Até sugiro que leiam um livro, né, do Humberto Eco, né, O Nome da Rosa, que é interessante para nós entendermos esse contexto. E lá havia, né, no mosteiro beneditino, na ideia de Humberto Eco, lógico, é uma ficção, a proibição, a biblioteca dos livros proibidos. Então, o Index Librorium Prohibitorium surge ali no Concílio de Trento. E houve também mudanças internas na igreja, como, por exemplo, a criação de seminários para a formação de padres. Aquela ideia de venda de cargos foi desaparecendo. Mudou-se, ou criou-se, ou adaptou-se, ou melhorou-se o sistema de ensino que era comandado pela Igreja Católica. Então tivemos todo esse movimento, digamos, contra a reforma ali no Concílio de Trento. Há inclusive alguns historiadores que preferem chamar a reforma de revolução religiosa e chamar a contra-reforma de reforma. Porque a ideia de Lutero, que era reformar a igreja, lógico, ele não conseguiu, então criaram-se religiões. Mas na contra-reforma reformou algumas coisas da igreja. Então, na verdade, a ideia de muitos historiadores, não são alguns, muitos historiadores, defendem que o que se chama de reforma religiosa deveria se chamar revolução religiosa. E o que se chama de contra-reforma deveria se chamar reforma. Mas não foi a reforma proposta por Lutero, mas foram pequenas adaptações que vieram do Concílio de Trento, que prevaleceu as suas decisões por muito tempo, mas muito tempo, séculos. E boa parte foi refeita no Concílio do Vaticano II, em 1963. Por exemplo, a missa em latim, que é característica do credo trientino, foi mudada no Concílio do Vaticano II, 1963. A partir de 63 já se podia fazer a missa na língua nacional e não em latim. Eu me lembro muito dos meus pais, né, eles sabiam de cor a missa em latim, não entendiam nada de latim, mas nada, só que decoravam tudo. Então, quando o padre falava algo, eles respondiam algo, né? Me lembro deles falando lá do século seculorem, amém, né? Quer dizer, por séculos e séculos, amém. Então eles decoravam, e assim eram todos que respondiam à missa. Aquela ideia do sacerdote não poder dar as costas para o sacrário, por isso fazia a missa de costas para o povo, mas de frente para o sacrário, porque lá estava o Cristo, também a partir de 63 mudou-se tudo isso. Então, veja que de 1563, que terminou o Concílio de Trento, até o Concílio do Vaticano II, em 1963, 400 anos, é que tem algumas mudanças.
Então não foi uma reforma, mas foram alguns movimentos atuantes. E até vem um ponto que eu falei agora em Sacrário e me lembrei. Um dos pontos criticados por Lutero, por Calvino e por vários outros pensadores seguintes e também antecedentes a Lutero, como Wycliffe e John Hus, era com relação à transubstanciação. O que é a transubstanciação? É aquela ideia que no momento da consagração, a hóstia se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue. Não é de faz de conta, é de verdade. Por isso que se chama transubstanciação. E o pensamento luterano, que adveio baseado também nas ideias de Hus e de Wycliffe e Hus, era da consubstanciação. Ou seja, continuava pão, continuava vinho, mas com substâncias do Cristo. E a Igreja Católica, até hoje, se tem assim, é um ponto de fé, a transubstanciação. Então, por isso o sacerdote não dava as costas para o sacrário, porque lá estava o corpo de Cristo, ou seja, lá estava o Cristo na hóstia, materializado na hóstia. Então não podia dar as costas. Então, assim, o pessoal dizia, rezava de costas para o povo, né? E a resposta era, não, rezava de frente para o Cristo. E houve na reforma religiosa, Calvino também, essa crítica, né, à ideia da transubstanciação. Então, vários pontos ocorreram, né? E diz aqui, Fernando, foram muitas mortes causadas pela Inquisição administrada pelo Santo Ofício. Esse é o nosso tema do nosso encontro de amanhã, Fernando. Amanhã, né, nós daremos sequência sobre esses alguns pontos da história da igreja, e amanhã falaremos sobre a Inquisição, que é um tema também muito forte. O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição em si, né, que vai além dessa ideia de Tribunal do Santo Ofício, né, tem obras muito boas historiográficas sobre esse assunto. Lógico, um assunto como reforma, por exemplo, eu falei aqui em 1 hora mais ou menos, esse assunto, me lembro quando eu dava aula de História Moderna, esse assunto reforma religiosa, História Moderna eram 6 aulas por semana. Eu levava mais ou menos um mês e meio, né? 6 semanas, com 6 aulas por semana, 36 aulas, para falar sobre a reforma religiosa, para falar das implicações políticas, das implicações econômicas, né? Para falar dos movimentos, mas aqui não, fizemos um popurrí, né? Juntamos tudo aqui para dar uma ideia. E o que eu quero com essa ideia para a gente entender? O nível da crise que se chegou no pensamento religioso e a necessidade de arejá-lo. Esse é o grande processo da reforma, é o grande motivo da reforma. Agora, serviu de base para muita coisa, não só religiosa. A partir daí, o capitalismo bebe a força que ele desenvolveu depois, né? A partir daí, o liberalismo econômico lá de John Smith, né? De John Locke, né? Esse liberalismo vem dentro dessa corrente e ficaram com religião, ou seja, a grande parte do movimento burguês, grande parte da burguesia era protestante. A grande parte dos pensadores econômicos protestantes, porque era muito interessante, enquanto o católico não podia enriquecer na forma que queriam, como protestantes poderiam, porque afinal de contas, deturpando a ideia de Calvino, afinal de contas, quem era rico era por vontade de Deus, quem era pobre era por vontade de Deus. Isso é uma deturpação que a burguesia fez do pensamento calvinista. A predestinação ela não vai nesse radicalismo todo não, né? Mas serviu de pretexto, né? Então, lógico que consequência da reforma, consequência econômica foi espantosa. Consequência política, né? O absolutismo, no caso a Inglaterra ficou só do rei, né? Então, uma consequência política fortaleceu muito o pensamento protestante, o pensamento da reforma, fortaleceu as chamadas revoluções burguesas, mesmo na Inglaterra, quando nós tivemos lá um período parlamentarista na Inglaterra, com uma presença forte do protestantismo durante pouco tempo, mas houve uma presença forte, me fugiu aqui agora, estava com o nome na cabeça, fui pensar outra coisa, fugiu,
Cromwell, né? Chamado período de Lord Cromwell, né? Que era um período protestante na Inglaterra, que depois voltou ao anglicanismo. Então teve lá o período do Lord Cromwell na Inglaterra, e tivemos os burgueses fortalecendo-se, e tivemos lá a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? Tivemos a própria Revolução Francesa, que é uma revolução, digamos, ápice da Revolução Burguesa, e tudo isso bebendo nas ideias liberais, nas ideias econômicas liberais, que beberam nessa ortodoxia nova da teoria protestante. Então, o incentivo ao trabalho, não há dúvida, né? O trabalho é um dom de Deus, né? Então, o incentivo ao trabalho, e de fato é um dom de Deus. Então, teve um aproveitamento intencional, pejorativo, mas tudo isso influenciou. Então, tivemos influências políticas muito fortes que levaram a movimentos burgueses calçados no apoio divino, ou seja, ninguém perdia a religião por também defender o liberalismo econômico e tudo mais, né? Então veja, a reforma disso, ela é muito mais do que só o movimento religioso, foi muito além disso, não era vontade nenhuma de Lutero para isso, mas foi muito além disso, né? Mas volto a dizer, o que eu falei aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Mesmo na faculdade em que eu era professor de História Moderna, desde lá na faculdade, em 36 aulas não dava para falar tudo o assunto, então aqui muito menos, né? E aí, na próximo encontro, que é amanhã, 18 horas, nós falaremos da Inquisição, que é o nosso penúltimo encontro desse assunto. Falaremos da Inquisição, também de uma maneira resumida, porque a Inquisição, são séculos, não só do Tribunal do Santo Ofício, temos resquícios antes. E na segunda-feira nós encerramos, e na segunda-feira a minha ideia é conversar sobre os pensadores, né? Os chamados pais da igreja, os chamados apologetas, desde os antigos, dos modernos aos contemporâneos, né? Conversar sobre isso na segunda. E amanhã, 18 horas, falaremos sobre a Inquisição. Fica aqui o meu agradecimento, né? Fernando diz aqui, quanta arbitrariedade da igreja, totalmente oposta ao ensinamento de Jesus. Onde tem gente, né? Eu vou voltar aqui e dizer a frase do Espírito de Verdade, Fernando, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. A questão não é a igreja. Melhor dizendo, a questão não são as religiões, são os religiosos. Aí é que é o ponto da questão, né? Então fica aqui meu agradecimento a vocês. Um bom sábado, um bom domingo, e seguiremos, né, amanhã, domingo, às 18 horas, com esse estudo de visão geral da história do cristianismo, na verdade bem pontual, só uns pontinhos, e falaremos sobre a Inquisição. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Aqui um último comentário do Thales, que ele diz: Simão, acompanhando esse estudo desde o primeiro vídeo, foi dando uma agonia perceber que quanto mais fomos politizando o cristianismo, mais fomos nos afastando da mensagem real de Jesus. Aí foi o que eu disse, onde tem gente tem problema, né? A Deda dizendo aqui, gratidão sempre por disponibilizar seu precioso tempo. Não é questão de disponibilizar tempo, não, faz parte, estamos aqui reunidos em grupo, vocês também estão disponibilizando tempo para estar aqui, todos nós estudando juntos, né? É isso, muito obrigado, fiquem com Deus. Bom, vamos mineiramente falando, já são 19 horas e 26 minutos, mineiramente falando, vamos comer um trem, né? Até amanhã para os que forem seguir. Bom fim de semana, bom domingo, boa semana e até mais.